todos os livros que eu li até agora, em 2025. Porque às vezes eu faço uma coisa de ficar fazendo um vlog pra mim mesma, tipo, falando sozinha no meu quarto, como se fosse um vlog. E eu percebi que, nossa, agora eu tenho um canal no YouTube, então eu posso postar no canal, né? Justo. Enfim, o que acontece? Eu ia postar esse vídeo no final do ano, só que eu tô na penúltima semana do meu estágio, eu tô me formando agora em julho. E eu tô terminando meu estágio e eu trouxe uns livros, eu li alguns, não li outros. E, enfim, vou me desfazer de tudo, porque eu tenho essa mania de, tipo assim, eu leio e eu me desfaço. A não ser que eu goste muito do livro ou que ele tenha um significado especial, sabe? A maioria deles não tem, eu me desfaço. E aí eu pensei, pô, vou gravar esse vídeo com os livros que eu li até agora, porque é mais legal, eu acho, né? Quando a pessoa faz assim, olha aqui o livro, esse livro aqui, a edição tal, e aí a pessoa folheia, eu acho muito chique, eu adoro ver vlogs de pessoas falando dos livros que elas leram. Enfim, e dito isso, eu vou começar dizendo que, começar não, né? Eu vou continuar dizendo que eu li 12 livros esse ano, só que eu só tô com 6, porque eu tive que fazer uma mudança nesse estágio, eu tive duas etapas em duas cidades, e aí eu já deixei metade dos livros pra trás, entendeu? Então, é isso. Vamos começar? Vamos começar? Então, vamos! Eu vou explicar pra vocês como funciona leitura pra mim. Em 2023, eu comecei um documento no Word, onde eu faço, tipo, eu leio o livro, aí eu faço uma resenha, e aí depois... E eu escrevo todas as vezes que, por exemplo, aqui... Deixa eu ver se eu acho meio fácil. Todas as vezes que eu acho um pedaço do livro que eu gosto muito, eu sublinho. Eu gosto muito de sublinhar livro, escrever nas bordas, sabe? E aí, ó, por exemplo aqui, ó. Mostrei durante 2 segundos. E aí, como eu me desfaço dos livros, isso foi um jeito que eu achei de manter presente as impressões que eu tive do livro, sem ter que ficar com ele. E, na verdade, eu sinto que isso deu muito mais qualidade pra forma como eu leio e como eu interpreto a minha leitura, sabe? Porque eu sinto que depois eu vou querer escrever uma resenha boa, sabe? E aí eu sinto que eu presto mais atenção. E esse negócio que eu faço de sublinhar também é uma coisa que eu comecei a fazer depois de adulta e, sinceramente, é muito bom, é muito gostoso. E sublinhar as coisas também, pra mim dar uma qualidade melhor, assim, pra minha leitura, né? Cada um é cada um. Então, bora começar? Bora começar. Como eu disse, os primeiros 6 livros vão ser livros que eu não tenho físico, então... Vamos ver se eu consigo fazer um Photoshop aqui, ó. O relato de um certo oriente, Milton Raton. Eu já tinha lido Dois Irmãos, do Milton Raton, e é muito bom. E se você nunca leu o Milton Raton, saiba que, tipo assim, ele já ganhou prêmio Jabuti, se eu não me engano, por 2 romances. Tipo, o primeiro e o segundo romance que ele escreveu foi prêmio Jabuti. E, tipo assim, sim, merecido. O Divo merece, sabe? Porque eu sinto que alguns livros você lê e você acha, assim, gostoso de ler. Outros livros você lê e você percebe que a pessoa que escreveu, ela entende de língua portuguesa, tá ligado? Tipo, ler um Dom Casmurro, assim, você percebe que o Machado de Assis, esse aí gosta de língua portuguesa, hein? Enfim. O Milton Raton também gosta. O Milton Raton é... Nossa, que homem, que homem. E, enfim, o livro é sobre uma família de imigrantes que imigrou para Amazonas, para Manaus. E é uma história sobre vários membros da família em uma situação lá, contando da vida deles. E uma coisa que eu acho muito legal desse livro, ele... Ai, será que eu falo isso? Talvez isso seja meio spoiler, tá? Mas eu acho que não, você percebe isso rápido. O primeiro capítulo você não entende nada do que tá acontecendo. Aí você vai ler o segundo capítulo e você percebe que cada capítulo é dentro da história de outra pessoa. Tipo, um parente começa a contar uma história e daí o próximo capítulo vai pro próximo capítulo e o capítulo é a história do parente e daí dentro da história começa outra história e é muito legal. E é muito criativo, sabe? Nunca tinha visto isso, eu achei incrível. Quando eu percebi assim, eu fiquei... Nossa, incrível. E eu, particularmente, eu gosto muito de
histórias familiares, assim, sabe? Sobre famílias, contando da vida de todo mundo, contando como as pessoas interagem entre si. E daí, ai, é muito gostoso. Muito gostoso, sério. Livrão. Livrão, eu recomendo muito. Mas eu vou dizer que eu demorei pra ler, tá? Eu demorei, por mais que ele seja um livro curto, é porque ele é muito denso. É o preço do Milton Raton gostar de língua portuguesa, né? Às vezes você chega em casa cansado, você não quer ficar lendo um livro denso, você quer mexer no TikTok. Mas o livro é muito bom. Todas as vezes que eu peguei ele pra ler, eu fiquei, nossa, tanta cultura, tanto conhecimento, tanta família, tanto Manaus. Eu vou ler pra vocês agora as partes que eu sublinhei, tá bom? Abre aspas. Posso passar o resto da minha vida falando do passado. Fecha aspas. Abre aspas. Emily era a única filha e, de tanto ouvir falar nela, enamorei-me. Fecha aspas. Deixa eu só falar uma coisa desse meio tempo. Todas as citações que eu peguei desse livro, elas são muito curtas. São, tipo, frases que na hora que eu li a frase me tocou, sabe? Essa frase. E que nem eu falei, o fato de eu guardar essas frases e ter elas anotadas, quando eu leio, tipo, essa frase da Emily, tipo, eu lembro da história, eu lembro do capítulo, eu lembro dos sentimentos dos personagens. É muito bom. Recomendo. Se você nunca fez isso, faça. Se você tem dó de sublinhar o livro, só copia direto. Aí é muito bom. Abre aspas. Às vezes, a leitura de um livro desvela uma pessoa. Fecha aspas. Essa eu uso pra vida. Nossa, vou ler de novo isso aqui pra vocês sentirem. Abre aspas. Às vezes, a leitura de um livro desvela uma pessoa. Fecha aspas. Abre aspas. Queria descrevê-lo minuciosamente, mas descrever sempre falsei. Fecha aspas. Abre aspas. Conversar era roubar uma crença, violar um segredo do outro. Fecha aspas. Abre aspas. Reticências. Como se o espaço da crença fosse quase tão vasto quanto o universo. Um corpo se inclina diante de um templo, de um oráculo, de uma estátua ou de uma figura. E então todas as geografias desaparecem ou confluem na pedra negra que repousa no íntimo de cada um. Fecha aspas. Abre aspas. Reticências. O avião, ao navegar naquele espaço que se projeta sobre a linha do Equador, divide duas abóbadas incandescentes. Fecha aspas. Que livrão, meninas! Que livrão! Próximo livro, Todo Dia, Mesma Noite, Daniela Arbex. Eu tinha esse livro fazia muito tempo. E eu trouxe ele junto. E eu já percebi, tá? Que esse ano, como eu tô longe da minha família, eu tô lendo muitos livros que, tipo assim, esse livro aqui meu pai gosta muito, minha mãe gosta muito. Esse livro fala do Rio Grande do Sul. E aí eu acho que eu trouxe ele junto por causa disso. Só que, o livro me destruiu, cara. Tem o documentário da Netflix, né? O documentário, eu acredito que seja muito baseado num livro, tá? O livro não tem nada de muito novo, quer dizer, o livro não tem nada de muito novo se você já viu o documentário, embora o documentário tenha vindo depois do livro, né? Mas... é muito bom. Tipo assim, eu acho que é muito necessário, sabe? Porque é um caso bem complicado, que ainda, né, tá aberto e tal, enfim. Mas eu chorei muito. Nossa, eu me lavava de chorar. Tipo, às vezes eu tinha que parar de ler pra me acalmar, pra conseguir continuar lendo. Mas eu li super rápido, eu li, tipo, 2 dias, 3 dias, porque o livro é muito bom e ele é muito bem escrito. E ele traz histórias que são trágicas, mas que elas te dão recortes muito interessantes ali daquela vivência das pessoas, sabe? Eu acho que você consegue entrar um pouco no íntimo dessas pessoas e consegue entender elas um pouco, embora seja difícil falar que você entende uma pessoa que passou por isso, né? Mas enfim, como eu falei, eu sou do Rio Grande do Sul, eu fui criada no Rio Grande do Sul, na verdade. E eu lembro, quer dizer, eu acho que todo mundo do Brasil lembra da Boate Kiss quando aconteceu em 2012, né? Quem tava vivo e, sei lá, sabia falar e fazer cocô fora da fralda, mas enfim. Eu lembro do choque que foi, mas eu era criança, eu tinha 12 anos, então, tipo assim, nossa, eu lembro da minha mãe muito triste, eu lembro da minha mãe lendo o jornal chorando. E aí, ler esse livro adulta e ler esse livro estando ainda em vida universitária, por mais que eu esteja acabando agora,
é muito mais triste, cara, porque eu acho que a sua percepção do quanto uma vida jovem é pungente e, tipo, pô, os caras foram numa festa, sabe? Tipo, era uma festa universitária, sabe? Enfim, foi bem triste, foi bem, bem complicado. Mas é um livro muito bom. Nossa, ele é importantíssimo. Eu recomendo mesmo. E eu não assinalei nada pra ler, né? Sem partes sublinhadas. Nossa. O livro 3 foi um mangá chamado Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona. Yona of the Dawn. Não sei se tem um nome em português. Mas eu acompanho esse mangá desde que eu tinha 14 anos. Tipo, cara, faz 10 anos que eu li essa porra. 11 agora, nossa. E, enfim, eu tô acompanhando, ainda tá saindo. Eu leio semanal e ele tá sendo publicado aqui no Brasil. Só que eu parei de colecionar mangá faz muito tempo, porque tá muito caro. É impossível colecionar mangá, cara. Eu lembro que quando eu comprava Naruto, custava R$16 a revistinha. Agora deve ser o quê? Nem publica mais Naruto, né? Mas enfim. É R$50 ele novo. Então eu sempre fico de olho na Amazon e quando fica na promoção eu compro. Aí nesse caso estava por R$17. Aí eu comprei e eu li. E eu recomendo se você gosta de mangá, de ação e romance, é muito bom. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo só sobre a Akatsuki no Yona, então eu não vou gastar os meus argumentos aqui. Não vou. Livro número 4, Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Não gostei desse livro. Não gostei desse livro. E eu fiz uma lista, olha só, eu escrevi assim, não gostei por vários motivos, vou listar eles pra ser mais rápido. Cara, eu fiquei muito indignada. Eu lembro que nossa, eu tava com tanto ódio desse livro. Mas assim, pra ser justa também com a autora, eu não gosto muito de romance policial, sabe? É muito difícil ter um que me agrade, porque é isso, eu acho que os caras viajam muito na maionese às vezes pra tentar deixar um negócio interessante, sendo que criminologia já é interessante sozinha. Eu acho que não precisa. Às vezes eles inventam muito e estragam uma coisa que já é boa, sabe? Enfim. Vou falar pra vocês o que eu achei ruim. A primeira coisa. Tinha muitas metáforas. Nossa, tinha muitas metáforas. Tinha horas que era legal, só que tinha horas que eram umas metáforas, assim, tipo, dava pra ver que... A impressão que eu tinha é que a autora queria, tipo, se pagar de inteligente, tá? Ela tava sendo prepotente ali, assim. Ele voou como uma borboleta na primavera. E, tipo assim, ai, amiga. Não precisava. Todas essas não precisavam. Se tivesse deixado, tipo, 40% das metáforas que ela usou, aí teria sido legal. Mas, enfim. Opinião minha. Aí, a segunda coisa que eu não gostei, como eu falei, eu tô me formando em agronomia. E em agronomia você estuda produção animal, tipo suinocultura, bovinocultura de corte e tal, enfim. E aí, nossa, tem umas fake news lá sobre suinocultura que, tipo assim, dá pra ver que ela não pesquisou muito pra escrever o livro, sabe? Tipo, a ambientação ali. O crime completamente sem sentido, tipo assim, a revelação do assassino foi uma coisa muito idiota. E é uma coisa que me irrita muito, que ultimamente me parece que esses romances policiais mais novos, eles precisam ter o plot twist, sabe? Tipo assim, não pode ser a pessoa que faz sentido que seja. Tem que ser o mordomo que não parecia que era ele, sabe? Tipo isso. Isso me irrita muito. Eu acho que nesse caso não precisava, tipo, fazia total sentido ser a pessoa A e eles falaram, não, é a pessoa B. Uau! E não fazia o menor sentido ser a pessoa B. Sério, muito idiota. E uma coisa que me irritou e que talvez eu só passe muito tempo no Twitter, sabe? Mas eu fiquei muito irritada porque me pareceu, em vários momentos, que o livro quis muito criticar machismo no interior dos Estados Unidos, sabe? Tipo, essas cidades pequenas e rurais, como as pessoas têm mente fechada, porque as mulheres, elas só podem ser esposas e elas têm que ficar lá e ser mães. E, tipo, eu acho que é uma crítica válida, só que eu acho que o jeito como ela fez essa crítica foi muito raso e foi meio mal feito. Porque ela fica reclamando que as mulheres são muito maldosas com ela. E realmente, assim, todas as mulheres desse livro são umas filhas de umas mães, assim, sabe? Tipo, nossa, todo mundo é escroto com ela, sabe? Tipo, tudo bem que ela é chata, mas, tipo, não precisava, sabe? E é engraçado, porque os homens do livro, os homens são muito legais com ela. São homens, assim,
tratam ela bem, eles são simpáticos. Ela insiste em falar várias vezes no livro, tipo assim, nossa, ele deve me achar bonita, porque eu sei que eu sou bonita. Ai, se eu não fosse tão perturbada, ai, nossa, eu sei, porque os homens sempre gostaram de mim, porque eu sou bonita. E aí, ai, sabe, eu sinto que ela tentou fazer uma crítica ali, mas ela não pensou muito bem em como ela ia fazer essa crítica, sabe? E, por fim, a outra coisa... Nossa, eu tô fazendo... A última coisa é que eu odeio a protagonista, cara. Eu odeio a protagonista. Porque eu acho muito legal que ela é alcoólatra. Tipo, eu nunca tinha lido um livro que o protagonista é alcoólatra, sabe? Quer dizer, ruim pra ela que é alcoólatra, né? Coitado, mas enfim. Eu gostei do protagonista ser desse jeito, sabe? Só que eu sinto que em vários momentos ela fica assim: ai, minha infância foi muito difícil, então tá tudo bem eu ser disfuncional, e ser uma adulta chata, e ser uma péssima profissional. Tipo, várias vezes ela fala que ela é uma péssima profissional, que ela é medíocre em tudo que ela faz, não sei o quê. E tipo, cara, não é porque você teve uma infância ruim que você pode justificar tudo que você tá fazendo, sabe? Enfim, fiquei muito irritada com esse livro. Esse livro, assim, me irritou. E, surpresa, não teve nenhum assinalado. Como se fala isso? Não teve nenhum subtexto. Vou chamar de subtexto. Não deve ser, depois eu pesquiso uma palavra melhor. O livro 5 foi O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Que é uma peça, né? E aí a peça é muito boa, sabe? A peça é muito boa. É muito bem feita. Eu acho que a crítica que ela faz é incrível e... Nossa... Eu fiquei com muita vontade de ver essa peça. Se eu tiver a oportunidade de assistir a peça, eu quero muito assistir. Mas eu admito que esse livro eu li meio por cima, porque fazia umas 2 semanas que eu não tinha lido nada. E como é um livro curto, que é uma peça, eu li ele meio correndinho, assim, sabe? Eu acho que eu não dei toda a atenção que eu deveria ter dado. O sexto livro é O Pintor de Pássaros, do Howard Norman. Esse livro, eu tinha lido ele pela metade, fazia uns... Em 2018, eu li até metade desse livro, aí eu terminei ele esse ano. E, cara, esse livro é muito irritante também, eu não gosto dele. Não foi um bom ano pra leituras, vocês estão percebendo? Eu não gosto muito dele, primeiro, porque o cara é muito literal. Se o problema da Gillian Flynn lá era que ela fazia muita metáfora, esse cara é o contrário, ele é muito literal. Ele só descreve tudo que tá acontecendo. Ele fala: ai, a gente tava no barco, e aí a onda bateu no barco, e aí o barco virou, e a gente caiu, e minha mulher morreu. Tipo isso, sabe? Ele não dá nenhuma impressão sobre o que ele tá sentindo disso naquele momento. Eu acho isso muito engraçado. Quer dizer, é engraçado em alguns momentos. Na maior parte do livro é muito chato. Tipo, você fica, meu... Por quê? Por quê? Enfim. Mas eu também não gostei porque eu acho a história bem fraquinha. Eu acho que os personagens são desinteressantes e o personagem principal é muito bunda mole, sabe? Tudo bem que esse é o problema dele, sabe? Tipo, o conflito do livro é que ele é bunda mole. Mas, ai, dá uma raiva. Ai, não tem um personagem assim que você fale: nossa, que personagem legal, tô amando ler o livro por causa dele. Bundas moles. Não recomendo. Esse livro não vai te levar a nada, assim, não recomendo. Mas tem subtextos, vou ler pra vocês. Ó. Estava convencido de que pássaros eram como almas. Não almas de gente, mas de pássaros passados, cujo mistério e beleza eram tão necessários na Terra que Deus não permitiria que eles fossem nada além de pássaros na segunda encarnação. Fecha aspas. Abre aspas, fecha aspas. Abre aspas. O prego não pode esquecer a forja, a tábua, a mata sombria. Fecha aspas. Viu? Ele teve seus momentos, só que foram pequeníssimos momentos, muito pequenos, entre 200 páginas de sofrimento. Agora a gente vai começar os livros que eu tenho. Foi quando eu vim pra cá. Seguinte, o livro número 7 é Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque. Esse livro é bem famoso, né? Ele é um pouco autobiográfico, ele é influenciado pelas vivências que o autor teve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E ele é um livro muito anti-guerra. Inclusive, esse autor ele foi expulso da Alemanha durante a Segunda Guerra porque ele era antinacionalista, sabe? Tipo,
Você tá indo contra o que a gente... Tipo, você tá falando mal dos soldados alemães que dão a vida pela pátria, vai embora. E aí ele foi morar nos Estados Unidos, se eu não me engano. E ele nunca recebeu de volta a cidadania alemã dele. Até ele morrer, ele não recebeu a cidadania alemã de volta. Olha que interessante. Mas enfim, esse livro é um livro importante. Antes de tudo, é um livro importante. Eu acho que esse é um daqueles livros que, mesmo que você não esteja gostando, é bom você ler pelo que ele te traz, sabe? Eu acho que ele tem uma visão muito necessária de um soldado que tá ali dando a vida pelo país dele, mas que ao mesmo tempo enxerga que aquilo não tem propósito, que os jovens estão morrendo, mais do que isso, os jovens vão ficar traumatizados pro resto da vida deles, e que guerra é uma coisa sem sentido, sabe? Eu acho que ele traz muito bem essa mensagem, é uma mensagem muito forte, é um livro muito forte mesmo. Foi muito bom ter lido. Uma coisa que eu gosto muito desse livro é como tem os momentos ali de guerra, tipo, ele descreve tudo, sabe? Ele descreve tudo que ele faz. Tem um momento muito forte, que é o momento que ele tem que matar um homem de frente pela primeira vez, porque é claro que ele atirando em outra pessoa, ele sabe que ele tá matando a pessoa, mas é diferente quando ele teve um combate corpo a corpo, assim, sabe? E aí ele conta, assim, essas experiências dele, e tem coisas muito pesadas mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo também tem muitos momentos assim de descontração, ele com os amigos dele. E eu gosto muito, eu acho que é muito humano isso que ele fez, sabe? De colocar essas duas partes. E são esses momentos que realmente dão profundidade a esse livro, sabe? Você realmente enxerga eles como os humanos que eles eram, né? Porque esse livro tem muito cheiro de biografia, sabe? Tipo, por mais que os personagens sejam inventados, dá pra ver que tem pessoas de verdade por trás desses personagens, sabe? Que realmente é a vida dele que ele tá colocando aqui no livro, sabe? E eu me senti muito privilegiada de ele compartilhar isso com as outras pessoas, sabe? Eu acho que foi muito importante, muito necessário. Ele fala muito sobre traumas, tipo assim, que ele se preocupa muito. Ele não pode pensar agora no que ele tá fazendo, porque se ele pensar, ele vai parar. Tipo, ele não vai conseguir matar uma pessoa se ele pensar em como ele está matando uma pessoa, mas que ele sabe que esse pensamento vai voltar pra ele, sabe? Ele fala isso muitas vezes, é uma preocupação muito forte do... Não lembro o nome dele. do eu lírico do protagonista. É um pensamento muito forte. Vou ler aqui pra vocês um trecho em que ele fala um pouco sobre isso. Abre aspas. Já sei que tudo aquilo que agora, enquanto ainda estamos na guerra, afunda em nós como uma pedra, despertará novamente depois dela. E, a partir de então, começará a grande luta, de vida e de morte. Ressuscitarão os dias, as semanas, os anos de frente, e nossos companheiros mortos levantar-se-ão para marchar conosco. Nossas mentes estarão lúcidas. Teremos um objetivo e assim marcharemos, com os companheiros mortos ao nosso lado, os anos de frente como retaguarda. Contra quem? Contra quem marcharemos? Fecha aspas. Então, assim, esse livro, como eu falei, mesmo que você ache que você não vai gostar dele, leia, sabe? Eu acho que... Eu já falei 1000 vezes, mas ele é muito importante. E ele fica cada vez mais importante. A gente tá vivendo agora um momento com mais conflitos simultâneos no mundo. E é interessante a gente ver a mensagem de alguém que já passou por isso, sabe? Se você é uma pessoa assim, eu nunca li esse tipo de livro, não sei se eu vou gostar. Cara, tenta. Tenta. Beleza? Próximo livro. O próximo livro é Haikais, do Milor Fernandes. Eu vou ler o que eu escrevi, porque a única coisa que eu escrevi sobre isso foi: ai, Milor, te amo e você sabe, obrigada por tudo. Obrigada por tudo, Milor. Eu sou muito nerd da literatura, não sei se deu pra perceber até agora, mas eu lembro que no dia que o Milor Fernandes morreu, eu fiquei triste, tipo... Fiquei triste, sabe? Li no jornal e fiquei triste.
Porque eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele muito inteligente, eu gosto muito dos poemas dele. E Haikai é um poema, é uma formação de poema que são poemas curtos, sabe? Não tem muito o que falar. Tem vários que são muito bons e tem vários que são mais ou menos, mas é que é uma coletânea de haikais, né? Então, eu acho que quando você lê um livro de poesia, você sabe que algumas você não vai gostar muito e algumas você vai amar. Enfim, mas olha só, eu marquei com essa estrelinha aqui todas as que eu gostei. Olha como tem. Olha como tem estrelinhas. Eu amo este homem. Ó, vou abrir um aqui e vou ler pra vocês. Ó, envelhecido, cheio de saudade, ando na multidão, sempre da mesma idade. Vou ler mais um. Meu dinheiro vem todo do meu tinteiro. Vamos ver mais um. A cidade dura não faz homens à sua altura. Enfim. E esse livro foi bem barato. Foi tipo R$17, eu acho. Foi uma das razões de eu comprar, porque eu sou muito pão duro. Eu não compro livro novo, a não sei que ele esteja bem barato. Mas, enfim, recomendo se você quiser ter uns 20 minutinhos de felicidade aí, ó. Aí pra vocês. Livro número 9. O Palácio da Meia-Noite, do Carlos Ruiz Zafón. Então... Cara, eu tenho esse livro, eu acho que desde que ele foi lançado, tá? 2013. Tá escrito ali que a edição é de 2013. É, faz tempo. Olha, tem até manchas estranhas aqui, que eu não sei de onde vieram. Ai, mas assim, gente... Ah, é um livro, sabe? É porque eu já tinha lido outro livro do Carlos Ruiz Zafón. Eu queria muito gostar dele, porque a minha mãe gosta dele, sabe? Só que... Sei lá, eu não acho nada demais. Ele escreve meio que um terror, assim, né? Um terror infanto-juvenil. Mas eu não gosto. Eu achei a história tosca. E ele escreveu sobre pessoas indianas. E eu achei muito raso a ambientação, assim, em Calcutá. E aí... Eu não me senti em Calcutá, sabe? Ele falava sempre as mesmas 3 coisas sobre a cidade. Eu ficava, caramba, cara, fala mais coisas. E outra coisa que eu achei meio ruim foi que eu acho que ele introduziu personagens demais. E aí, no fim, ele não soube trabalhar os personagens e eles ficaram todos muito rasos. Tipo, tem vários adolescentes e eles têm personalidades, mas, sinceramente, chegou no final do livro e eu não lembrava quem era quem, sabe? Tipo, tem um que gosta de desenhar, tem um que quer ser médico, e eu não sabia quem era quem. Isso pra mim não é um bom sinal, sabe? Isso significa que ele não... Enfim. Livro 10. O livro 10 é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu vou falar pra vocês por que eu decidi ler esse livro. Meu pai veio me visitar e eu pedi pra ele trazer. Porque eu descobri que a música Wuthering Heights, da Kate Bush, mas que eu conheço pelo Angra, é sobre esse livro. Você bota fé que é sobre esse livro. A música conta a história do livro. E aí eu descobri que o livro era sobre a Cat, que morreu e ficava batendo na janela do Heathcliff. E eu fiquei, caramba, isso é tão gótico. E aí eu sei que talvez tenha sido uma falha de caráter minha não saber sobre o que o livro era, porque o livro é bem famoso, né? Mas enfim, depois que eu descobri, eu pedi pro meu pai trazer, eu tava muito animada pra ler. E eu li. Que viagem, que montanha-russa de emoções, hein? Esse livro também é o livro favorito. É o livro que a Bella e o Edward do Crepúsculo leem um pro outro lá no campo florido. Eles leem esse livro. Porque é problemático que nem eles. Mas, cara, assim, o livro é bom, tá? Eu recomendo. O livro é bom, mas você passa muita raiva. Nossa, você passa muita raiva, menina. Você passa muita raiva. Porque... os personagens são horríveis. Nossa, joga uma terapeuta lá no meio, todo mundo sai correndo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da intensidade das emoções deles, sabe? É um livro muito gótico, né? Eu acho que esse livro fundou o goticismo. Esse livro e Catedrais do século XVIII, XVII, não sei, me corrija. Esse livro e Catedrais fundaram os góticos. Porque
eles são muito intensos, sabe? Eles se amam muito e é um amor assim, nossa, que eu não vivo sem você, não sei o quê. E, nossa, o Heathcliff é completamente biruta das ideias. Nossa senhora, meu Deus. Tem uma hora lá que ele tá falando, não vou entrar em detalhes, mas tipo assim, é quando ele tá falando o que que ele quer, como ele quer ser enterrado. E eu fiquei assim... E aí eu falei pro meu namorado que eu quero que ele faça isso. Mentira, péssimo. O livro é bom, você vai passar raiva, tem vários momentos de raiva, porque os personagens são horríveis, eles ficam sabotando uns aos outros o tempo todo. E outra coisa que eu acho interessante, esse livro é muito bom pra gente ver como o feminismo é importante. Porque, cara, mulher é propriedade, cara. E isso era normal, né? Era vivência. Mas, tipo assim, tem vários momentos em que as mulheres desse livro querem sair da situação que elas estão, mas elas não podem, porque elas são casadas, ou porque elas são herdeiras de alguém, tipo... Enfim, obviamente é um problema muito de gente rica do século XVIII? Do século XIX. É um problema muito de gente rica do século XIX, sabe? Mas, mesmo assim, é muito interessante como os homens desse livro aqui, eles vão mexendo as mulheres pra onde eles querem. As mulheres não têm o que fazer, porque, por lei, elas são propriedade dos caras, sabe? Enfim, muito bom o livro. Você vai passar raiva, você vai rir, você vai chorar. Tem de tudo. É maravilhoso. Recomendo. Eu anotei aqui um subtexto do nosso livrinho. Eu escrevi, que livro, senhoras e senhores, que livro. E eu odeio Heathcliff. Nossa, sofreu pouco, tá? O quanto esse cara sofreu foi muito pouco. Nossa, quando chegou no final eu já tava assim, ó... Nossa, que raiva. Abre aspas. Meu amor por Linton é como a folhagem na mata. O tempo há de mudá-lo como o inverno muda as árvores. Isso eu sei muito bem. E meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas que ficam por debaixo do chão. Uma fonte de felicidade quase invisível, mas necessária. Nelly, eu sou Heathcliff. Sempre, sempre o tenho em meu pensamento. Não é como um prazer, porque eu também não sou um prazer para mim próprio, mas como o meu próprio ser. Fecha aspas. Entende a intensidade? É muito bom. E esse livro também tem aquela citação muito famosa do... Não sei do que almas são feitas, mas a minha e a deles são iguais. Tipo, são da mesma coisa, sabe? É desse livro também. Eu não botei aí porque eu acho essa citação meio batida já. Tipo, enfim, eu já sabia que era desse livro. Mas... Não sei do que almas são feitas, mas a minha e a deles são iguais. Meus gatos estão brincando. Saí do enquadramento porque eu fui buscar a minha gata. Mas ela vai sair daqui porque ela não gosta de ficar no meu colo. Enfim. Aí, o livro 11 foi esse aqui. O livro é Enquanto Minha Irmã Dorme, da Bárbara Delinsky. Esse livro eu comprei por R$15 numa livraria. Por isso que eu comprei. Como eu disse, eu sou bem mão de vaca. Mas assim, me surpreendeu muito positivamente, tá? Nossa, o livro é muito bom. Esse livro é sobre uma família e uma das filhas, ela sofre um derrame. Ela tem um problema no coração e ela sofre um derrame e ela tá internada e eles não sabem se ela tá com morte cerebral ou não. E aí é a família, tipo, contando como a família reage essa semana no hospital, os problemas, e cada um tem um problema. Como eu falei, eu gosto muito de livros que são focados em família, sabe? Eu gosto muito, muito. E aí esse livro, pra mim, foi como se eu tivesse vendo um filme, sabe? Sentado no sofazinho, vendo um filme como quem não quer nada. Tanto que eu li ele em 2 dias, assim, sabe? Eu fui, assim, cada segundo extra que eu tinha do meu tempo, eu lia ele. E ele é muito bom. Nossa, é muito bom. E eu li que a Bárbara Delinsky, ela é psicóloga. E eu senti, sabia que eu senti? Porque parece que eu tô fazendo terapia. Porque ela joga umas coisas assim que eu sei que a minha terapeuta ia gostar que eu tivesse lido, entendeu? Enfim, é muito bom. E cara, ele é triste, chorei lendo, tá? Mas ele não é só triste, tipo, tem umas reviravoltas no meio que você fica assim, gente, meu Deus! É legal. Eu recomendo esse livro, tá? Eu recomendo sim.
É bom achado, tá? Recomendo. E o livro número 12... O livro número 12 é Fundação, do Isaac Asimov. Eu não li os 3 livros, tá? Essa versão aqui são os 3 livros. Mas eu não li, eu li só o 1 e depois eu parei porque eu fiquei com preguiça. Mas eu vou continuar. Eu li, esse é um dos livros, estou lendo, pois tenho saudades dos meus pais, porque meu pai ama o Isaac Asimov, ele tem todos os livros, inclusive esse livro aqui é dele. E cara, o livro é uma viagem, menina, nossa senhora, é uma viagem maluca. Mas é muito bom, tipo assim, é muito bom. Nossa, eu fui positivamente surpreendida, tá? Porque eu tava lendo assim, o livro que meu pai gosta, e do nada eu fiquei, caramba, esse livro é muito bom. Mas aí eu não consegui ler ele inteiro, porque... Cara, vou ser bem sincera, uma coisa que me irrita muito é que só tem homem nesse livro, sabe? Tipo, até agora apareceu uma personagem feminina com falas e ela é a esposa chata de um rei, de um mundo bárbaro, assim, sabe? Então, isso me irrita um pouco. E aí, enfim, eu não tô com pressa, sabe? Tipo, eu não quero terminar ele agora, até porque é um livro que meu pai gosta. Então eu acho que eu vou esperar eu estar com outra saudade do meu pai pra ler, sabe? Foi muito bom ler e pensar em, tipo, como meu pai se sentiu lendo. E depois conversar com meu pai sobre o livro também foi muito divertido. Então eu não tô com pressa. E eu vou emprestar o livro pro meu namorado, porque eu contei a história pro meu namorado ficou assim... estatística, uau! Aí eu vou emprestar pra ele e vai ficar com ele enquanto eu tô na casa dos meus pais agora. E por enquanto foi isso. Esses foram os 12 livros que eu li esse ano. Não sei o que vem por aí agora. Na minha lista do balde. Se você não assistiu outro vídeo, esse canal é pra eu fazer a minha lista do balde de 2025. Tipo, as metas de 2025. Tenho 25 metas para 2025. Uma delas é ler 40 livros. Eu li 12, estamos na metade do ano. Mas em minha defesa, eu não tive férias. Tipo, eu comecei a trabalhar no dia 6 de janeiro. E é difícil, né? Você ler, trabalhando e fazendo coisas. E agora eu vou ficar 1 mês e meio de férias. Então, eu acredito que agora vai deslanchar. Normalmente nas férias eu leio, tipo, 10 livros. Então, eu espero que isso aconteça. Tô animada. E no final do ano eu mostro pra vocês se deu certo ou não. É isso. Obrigada se você assistiu até aqui. Deixe suas opiniões nos comentários. Diga aí qual livro você já leu, algum desses livros? Você gostou? Na moral, fala aí, vamos conversar. E me dá aí alguma dica de livro, se você quiser. Tô disposta, sou bem aberta a ler de tudo, tá bom? Beleza. Tchau!